O episódio de hoje é pra deixar todo mundo com chakras alinhados. Eu tô bem zen, eu até mudei de personalidade. Hoje eu sou ex-grossa. Vocês já ativaram o abdômen antes de falar em público? Você já pensou que a forma como você se comunica com você expressa também a forma como você se relaciona com os outros? Olha, isso aí é importante. Profundo, Vou querer né? saber mais. Hoje nós estamos no Quem Tem Boca Vai a Roma, um programa da Impulsione Escola de Oratória, onde nós falamos de comunicação, só que com uma perspectiva um pouquinho diferente e convidando pessoas que nós admiramos de verdade a comunicação. E para nossa primeira temporada, a gente escolheu o Sheila Vintage, esse lugar incrível, cheio de looks maravilhosos. Hoje eu tô aqui de camponesa Darkness, fornecido by Sheila. E eu tô, assim, de deusa grega dourada, um original Bruno Ferreira. Coleção. Ela é fisioterapeuta, soube também que ela é ex-grossa do mesmo time que eu, hein? Uma pessoa incrível que tem uma comunicação muito cuidadosa. Hoje a gente tá aqui com a Bea. Bea, muito prazer em te receber. É uma honra trocar essa ideia contigo. Volta um pouquinho, eu não entendi que você tava me dando a mão. Tudo bem, vamos lá. Hoje a gente tá aqui com a Bea, bem-vinda, Bea. Muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui, minha amiga, pra gente trocar essa ideia e você falar um pouquinho sobre a sua perspectiva de comunicação. Eu queria começar já te fazendo uma pergunta. Como é que você enxerga a sua própria comunicação com você mesma nesse decorrer dos anos aí de amadurecimento? Bom, se vocês fossem perguntar isso para os meus pais, eles obviamente iriam falar adolescência, juventude. Ela tinha uma comunicação explosiva, estúpida muitas vezes. Dá pra imaginar. Não. E eu acho que a gente é um pouco assim, porque a gente reproduz muitos comportamentos, né, de forma inconsciente. A gente entra num modo automático, digamos assim. E até na graduação, enquanto eu fazia graduação, eu me percebia nesse lugar, muitas vezes, do automático. E foi quando eu conheci o Hatha Yoga. E apesar de ter sempre buscado práticas corporais, eu fiz muito tempo de balé, eu fiz muito tempo de capoeira, sempre buscando, né, esse lugar no corpo, né, esse lugar onde a gente habita. Muitos aspectos eram grosseiros, assim, né? E eu acredito que a prática de yoga, não só a prática em si, diante do teu tapetinho, mas diante do dia, da vida, das situações, né? Ela vai refinando, né? O teu estar no mundo. Eu acredito que foi a partir dali, assim, que aconteceu uma transformação no sentido de ter uma mente não reativa, mas reflexiva. E não tô dizendo que, tipo, é sempre assim, né? Logicamente não dá, né? Tipo, eu sou de carne, de osso, né? Não, eu Mas sou... autopercepção, né? Sim, autopercepção. Acho que estar consciente mesmo, sabe? Ali do processo e não simplesmente se deixar levar e ir de qualquer forma, né? Mas esse lugar de presença mesmo, sabe? E como ter uma comunicação mais reflexiva e menos reativa? Através da escuta. Voltamos à escuta, hein? E aí que tá, é uma escuta aberta. Uma escuta aberta, atenta e livre de qualquer julgamento. Porque a gente tá constantemente julgando, né? Tipo, ali a nossa mente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque não sei o que, não sei o que. Não, só escuta. E acolher que isso existe, né? Muitas vezes eu me pego muitas vezes assim, até
julgando e já me cortando e me punindo por estar julgando, que é um processo natural, e não acolhendo e não dando esse peso tão grande pro julgamento, né? Deixando ele, tipo, ver e foi. E mesmo assim me apropriando daquilo e ainda dando voltas em cima daquele próprio julgamento. Então é um processo complexo e difícil, né? Desafiador, né? E eu percebi também que a forma, né, de me comunicar, especialmente no meu trabalho, que, assim, com certeza reverbera em todas as esferas da minha vida, né? Mas, especialmente no meu trabalho, a forma de eu me comunicar fazia toda a diferença para o meu aluno. Porque, especialmente ali na pandemia, que foi um... Turbilhão. 2 anos ali de muitas incertezas e de adaptação, né? De criação. Antes da pandemia, eu atendia 100% presencial. Então, contato, olho no olho, tato, né? É uma coisa, o aluno chega para ti, tu faz uma leitura corporal de como tá o teu aluno naquele dia. Tu já percebe, tu já saca algumas coisas que tu vai poder trabalhar na aula para trazer um reequilíbrio interno para aquele aluno, né? Por meio das práticas, por meio da respiração. E aí no online, tu não tem isso, né? Tu não vê o aluno chegando na porta, ele já tá ali, na tela, né? Uma dimensão ali. E aí eu percebi ainda mais a importância da escuta. De escutar o aluno. E escutava. E aí foi um super exercício para mim, um exercício de escuta aberta, atenta, sem julgamento. Até porque você trouxe já algumas vezes nas nossas conversas sobre ter que guiar as pessoas, né? Então, como que você escuta também para saber para onde direcionar as práticas, o que você está fazendo, o tratamento? Não, sim, isso é muito importante, especialmente ali quando as práticas... Hoje em dia eu atendo de forma híbrida, então eu faço as aulas presenciais e faço também as aulas online. E o que você acha, o que tem de positivo aí numa prática online para você? A praticidade. Tipo, nada, absolutamente nada vai valer mais do que tu tá em contato com o teu aluno. Nada substitui. Só que o online, ele tem a praticidade, tanto para ti quanto para o teu aluno. Total. Conforto. Tem muitos benefícios, assim, eu vejo, né? Mas nada se compara à prática presencial. E como a sua voz, a maneira como você traz os sentimentos, ou a calma, ou a agitação durante a sua fala, pode levar o aluno a se concentrar mais ou a desconectar? Afinal, se ele está em casa, ele está em um outro ambiente que você não tem controle. Então a casa dele pode estar uma bagunça, um caos, e como que ele vai se concentrar na prática? Como que você vê isso? É um super desafio, é bem isso, assim, porque daí às vezes, tô atendendo uma mãe, a criança tá chorando, aí tem a louça que tá lá e não sei o que, o marido tá lavando e gritando com a criança, né? É aquele mundo ali, né? Mas aí é que entra, acho que, o poder da comunicação, né? A forma como tu guia, a forma de guiança na tua aula, né? E eu acho que a fala, ela tem muito ritmo, né? Então, se tu percebes que o teu aluno, ele tá agitado, ele tá falando que nem uma matraca, e ele não para, e ele se movimenta muito, e o olhar dele não é fixo, é um olhar que fica para um lado e para o outro, aquele aluno, ele precisa, né, de foco, ele precisa... E aí, a fala e os exercícios e a respiração, que é um ponto crucial dentro da prática corporal. A respiração, ela muda completamente, assim, o direcionar da aula, né? E aí tu consegue um manejo, né? Tu consegue fazer com que esse aluno... Porque assim, enquanto fisioterapeuta, enquanto terapeuta do movimento, que é o que eu trabalho hoje,
né, por meio do movimento, te trazer um reequilíbrio, né, interno, seja físico, seja mental ou emocional, né, porque eu acredito que essas esferas, elas estão sempre dialogando, elas estão sempre conversando, né, de uma forma sutil, elas estão sempre dialogando. E tu buscar esse reequilíbrio interno para o aluno é fantástico, assim, é fantástico. E a escuta, ela direciona isso, porque a gente consegue perceber na prática clínica que várias desordens, vários desequilíbrios estão sendo falados pelo corpo, né? Por meio desse corpo físico, né? E por meio da dor, por exemplo. É uma coisa que eu tô, nossa, constantemente, uma frase que eu repito para os alunos, assim, que, olha, a dor, ela não é tua inimiga. A dor, ela não é isso. A dor, ela tá vindo para dialogar contigo. Ela tá querendo te mostrar alguma coisa que tu não foi capaz de perceber. Né? De uma forma mais sutil, de uma forma mais suave, tu não conseguiu perceber. E aí veio a dor pra te... Opa, me travei aqui, tô limitado aqui, o que isso quer? Então tem muito esse processo também de acho que de ensinar pro aluno essa autoescuta. E se relacionar também com o próprio corpo, né? Sim. Que é o relacionamento consigo mesmo. Total. Que se comunica através de outras formas, que não só a mente. Que é um reflexo. Uma vez eu ouvi alguém me dizer, era sobre dança, era sobre dançar, alguma coisa nesse sentido, que a gente dança como a nossa mente também é formatada, né? O movimento do nosso corpo, a nossa flexibilidade, a nossa capacidade também é estruturada a partir da formatação da nossa mente. Então eu achei isso tipo, peraí, o corpo tá refletindo a mente, ao mesmo tempo que a mente tá refletindo o corpo, o tempo todo nesse diálogo. O tempo inteiro. E o movimento, você acha que... Não, você acha não, você tem certeza, eu acredito. Que o movimento, ele tem a capacidade também de impactar isso, né, do corpo para dentro da mente. Sim, sim. A gente fala em dois caminhos, né, em duas vias. Do somato psíquico, então do corpo, alguma questão, alguma desordem, algum desequilíbrio físico que impacta diretamente na mente. E também a via do psicossomato, né? Então, alguma desordem na mente que vai refletir no corpo. Né? Então, tem essas duas vias. Assim, o que eu acredito, o que eu estudo, né? E venho buscando, assim, diante desses anos aí de prática. Bea, nas suas sessões, nas suas práticas, você precisa passar uma certa calmaria para os seus alunos. Porque você falou de foco, de observar como ele chega, de fazer com que ele respire, se concentre. E quando você não está se sentindo calma ou concentrada, como que isso muda a sua comunicação? Muda bastante, com total certeza. Assim, quando eu me percebo em momentos do meu mês, da minha semana, que eu tô muito atravessada com questões pessoais, enfim, né? Que a gente tem toda uma vida, né? E eu prefiro cancelar o atendimento. Eu explico pro aluno, olha, tô me sentindo assim, não tô querendo, não estou querendo, mas eu acho que a troca não seria tão valiosa, né? Se eu estivesse bem, eu tô me sentindo com dor de cabeça, né? E realmente, assim, quando eu me sinto nesse lugar, porque eu também tenho ansiedade, né? Não é só porque, ela estuda yoga, ela pratica yoga, que ela não vai ter momentos de ansiedade. Isso é até parte da sua própria busca, né? Sim, super. E aí, quando eu me percebo nesse lugar de que, olha, esse aluno, ele merece muito mais do que isso, sabe? Eu entro em contato com o aluno e faço o remanejo da aula, né?
Mas quando eu me percebo, não, olha só, Bea, concentra aqui, aí eu trabalho com o meu corpo, eu faço alguns alongamentos, eu faço alguns exercícios de respiração, e aí eu entro naquela atmosfera para conseguir atender da melhor forma. Mas eu procuro sempre ter essa consciência antes de... Porque querendo ou não, assim, especialmente o atendimento presencial, é muito toque, né? Tu tá constantemente trocando energia com a pessoa, né? E imagina, tu não tá bem, tu vai lá e faz uma troca com a pessoa, né? Então, eu assim, confesso que essa é uma prática minha que é recente, assim. Não, tenho que trabalhar, eu tenho que atender, eu tenho, entendeu? Não, calma. Né? Respira. Calma, porque senão tu entra nesse lugar, né, de produtividade infinita e não, assim, né? Então eu procuro respeitar esse lugar, né, esse meu lugar também, porque se tu não tá bem, tu não vai dar uma aula legal, tu não vai atender bem, não tem como tu dizer que tu quer buscar pro teu aluno um momento ali de conexão consigo, enquanto a professora tá com a cabeça... A milhão. Entendeu? Isso é muita responsabilidade também com o seu fazer, né? Sim. É um lugar que você se apropria, porque possivelmente existem profissionais que vão e, tipo, talvez não se integrem dessa forma com o fazer, né? E com a troca. E é um respeito aos seus limites e com certeza inspira os teus alunos também, porque se você fala de bem-estar, fala de cuidar de si. E de respeito consigo, né? De respeitar, eu sempre falo, e é uma das frases que eu sempre repito para os meus alunos, que olha, respeita teu próprio ritmo, respeita o teu próprio tempo. E durante a prática mesmo, né? Durante a aula dele. Porque isso foi muito engraçado, porque isso foi uma das coisas que eu percebi também durante a pandemia. Quando eu passei a dar aula 100% online, né, eu realizava os movimentos, realizava as posturas, falando, olhando para a tela, para que o aluno pudesse compreender, né, a guiança ali da aula. Aí, nesse lugar, eu percebi duas coisas que mudou completamente, assim, a minha didática e a guiança ali nas aulas. A primeira foi que cada corpo é único e singular no mundo, então cada corpo vai ter a sua forma de expressão. E eu reproduzindo um exercício, com o meu aluno olhando, nossa, eu tenho que fazer igual a professora. Caraca! Né, eu vou fazer igual a professora. E aí, não, entendeu? E força, né? Não, porque ele tem a história dele, né, que está expressa no corpo dele. Eu tenho a minha história que está expressa no meu corpo. Então, esses corpos, eles se movimentam de forma diferente, eles se expressam de forma diferente. E aí eu percebia muitas vezes que isso causava no aluno uma certa frustração. E não é isso o objetivo da aula. Eu não sou foda igual a professora. Não é isso, né? Tipo, não, Total, entendeu? não é esse o objetivo da aula. Não é esse o objetivo da aula. O objetivo, assim, ó, é tu, enquanto aluno, né? Enquanto ser humaninho aí, né? Nesse plano terreno. É entender, sentir, né? Primeiramente, sentir, não é nem entender, é sentir os teus limites e respeitar os teus limites. E a partir desse lugar de respeito, tu trazer a potência das qualidades que tu tens, né? E aí eu percebi que isso, assim, eu falei, tá, não, beleza, não dá mais pra eu... E, né, demonstrar o exercício. E além disso, tinha o fato que, na pandemia, eu tava com a agenda bem cheia. E aí, porque todas as minhas aulas, elas passaram a ser... personalizadas, então cada aluno era um atendimento único ali, né? Então tinha dias na semana que eu começava a atender às 7 da manhã e até às 7 da noite, com os intervalos ali para almoço, café e tudo mais, mas... E aí imagina...
A ergonomia É difícil. entendeu? Como eu me sentia no final do dia? Eu estava assim, ó, moída, com farofinha, sabe? E aí eu percebi, não, isso não é saudável, né? Isso não tá sendo saudável para mim, pro aluno. E aí, a partir daí, que eu percebi o poder ali da comunicação. Habla, Beatriz. E aí foi onde eu comecei a estudar. Assim, eu já estava fazendo, durante a pandemia, foi quando, acho que eu estava fazendo a segunda formação em Hatha Yoga com Thales. E aí tinha umas participações da professora Carol Langoski, e ela falou de uma outra professora, que era a Germana Lucena, fisioterapeuta também, incrível, que trabalhava com um método que era o método Feldenkrais. Foda em quem? Feldenkrais. E aí ele estudou basicamente o desenvolvimento psicomotor dos nenéns. Porra. Como é que os nenéns se movimentavam ali, né, os reflexos e tudo mais. Ele criou esse método com o intuito de trabalhar a consciência por meio do movimento. E aí, a forma como a gente vai guiar o exercício é que tá a chave ali. E aí foi onde eu comecei a refinar essa minha forma de me comunicar com o aluno. Então, é como se, através desse método, os movimentos, eles vão trazendo à consciência aspectos daquela personalidade, daquela individualidade, daquele subconsciente também. Então, coisas começam a vir através do corpo. Deve ser um mergulho interessante, né? E intenso. É um mergulho. E é uma das frases também que eu sempre falo para os meus alunos, assim, agora tu vai mergulhar da pele para dentro, né? Tu vai recolher as anteninhas dos teus sentidos, tu vai dar esse mergulho, esse tibum da pele para dentro, né? Se perceber mesmo, né? No movimento mais sutil, né? Das cinturas, escapular, pélvica. Porque a gente, no dia a dia, a gente, né? Muitas vezes está no piloto automático, né? E aí é na aula que tu consegue refinar essa percepção, né? E algum desses mergulhos específicos que você fez aí durante todas as suas aulas te trouxe alguma coisa interessante que você gostaria de compartilhar? De entendimento, poxa, fiz isso, e aí, me deu uma iluminação, não, mas tipo um insight, né? O famigerado. Sim, em vários momentos. Em vários momentos, assim, de autorreflexão, assim. De perceber, por exemplo, uma tensão no corpo e perceber que aquela tensão, ela estava, assim, para além do... E conectando os pontos. Para além ali do físico, né? Bea, eu lido bastante com pessoas que precisam se preparar para falar em público. E eu percebo que o quanto pessoas de várias áreas têm dificuldade de mapear o corpo, de só sentir, de se concentrar, parece uma dificuldade geral da sociedade hoje. Então eu vejo o quanto é importante a pessoa aprender a mergulhar em si para várias áreas. Não só para comunicação, mas para ela se entender, porque como que a gente vai evoluir em qualquer habilidade se a gente não sabe como a gente hoje se movimenta, como a gente se expressa para a gente? Sim, total sentido. É que eu acho que, assim, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, né? Tanto é que, nossa, né, o home office, o trabalho, as aulas online e tantos outros benefícios, né? Mas, ao mesmo tempo, ela te desconectou, né, com o corpo. E ela te fez criar mais conexões nesse plano aqui mais mental, de projeções mais mentais, né? E eu chamo de um processo de descorporificação, assim, que é o que o meu professor, ele sempre traz. E aí a importância dessas práticas corporais, e não, né,
em todas as práticas corporais. A dança, a capoeira. Eu percebi que durante os 10 anos ali que eu pratiquei capoeira, e foi o primeiro momento na minha vida que eu dei aula, de capoeira para um projeto. Tu foi professora de capoeira? Num projeto que se chamava Segundo Tempo, lá de Imbituba. Foi o primeiro momento, assim, que me vi nesse lugar, né, de instruir, de estar junto e aprender, né? Tu aprende muito. Tu aprende muito com o teu aluno. E quando eu tava praticando, né? Tinha o canto, tinha o ritmo. Junto com o corpo. Junto com o corpo. Então, de perceber, né? Ali, para além do teu corpo, a tua escuta, né, no ritmo e te conectar com isso. Eu adoro como você leva o seu tempo para trazer seu argumento. Isso é muito legal. Respirar, né? É respirar, se deixar pausar entre as frases, pensar para onde vai. É uma baita habilidade da comunicação também. Não só engatar a primeira. Lembra? Vai. A gente conversou sobre a minha memória com apresentar algo, né, uma vez na faculdade. Engata a primeira, fala, bota tudo pra fora. E não lembra e o que sai falou. do palco, sentou no... O que eu falei? O que aconteceu agora? Porque não teve consciência. Não tava nada presente. Ou como que você se movimentou na apresentação? Não sei. Eu nem sei se eu me movimentei. Não sei. Se fiquei parado, se andei Se pelo eu dei um espaço, mortal de sentei. costas. Às vezes, quando a emoção é muito forte, a pessoa tá muito nervosa pra falar. É muito difícil voltar a atenção pro que você diz, pra sua movimentação, pra respiração. Isso tem super conexão com o que a Bia estava falando. Esse processo de descorporificação tem também relação com a linguagem do corpo, né? O corpo comunica através das emoções, através dos sentidos. Então, é realmente essa busca por desconectar essa consciência que percebe o mundo do que ela sente, né? Do que está acontecendo, do que está impactando com a situação, com o ambiente. Então, a gente tem uma busca por essa fuga, né? Do que a gente está sentindo, do que o sentimento está comunicando. Isso é comum da nossa sociedade, né? É um processo que a gente vive, é um tal do mal-estar da sociedade moderna. Eu acho que tá na hora do nosso quadro. Chegou a hora, senti o cheirinho dele chegando. Como que é o nome do quadro? Chegou a hora do Nossa. quadro. A gente dá a situação e você que lute. Como é que vai funcionar essa nossa dinâmica? A gente tem aqui um bowl com númerozinhos de 1 a 40. Você vai tirar um desses números e ele representa uma situação que relaciona a comunicação e você vai dizer como que você lida com essa situ. Com essa situ. Com essa situ, porque é gírias, né? 40. Você precisa fazer uma apresentação de vendas sobre um serviço que você vende. Como você se comunica de forma convincente para conseguir vender? Vai para um outro campo. Boa, eu lá. gostei dessa. Eu acho que aí a comunicação, ela teria ali uma parte verbal, mas eu acho que a prática. Eu acho que, por exemplo, tá? Alguém me procura porque tá com alguma dor, alguma situação. Ao invés de eu falar sobre o meu trabalho, eu vou ou manipular aquela dor, estimular. Ai, que susto, achei que era a Corpo. pessoa. Eu vou manipular aquela pessoa. Não, manipular o corpo, né? Mostrar que resolve aquela dor. Por meio de técnicas de manipulação ou por uma aula, caso, enfim, a pessoa esteja conseguindo se movimentar, né? Porque muitas vezes a dor, ela é limitante a ponto da pessoa não conseguir se movimentar. E aí, como é que eu vou falar pra pessoa assim, não, olha só, pega a perna, traz pra cá e só... Não, entende? A pessoa tá com dor. Ela precisa de um acolhimento antes, né? Mas eu acho que isso, assim... Mostrar realmente. Mostrar por meio da prática, por meio de técnicas,
como que é real o meu trabalho. Adorei. O seu processo de venda também tem muito da busca, né? O cliente, ele tem o seu paciente, ele tem uma dor mesmo, literal, física, que faz com que ele venha atrás para buscar a solução, né? Não é algo que você precisa estar pontuando para ele, e você tem isso daqui. Não, ele já tá literalmente vivendo a dor, né? Então não é um processo que você precisa fazer muitas vezes de convencimento, porque ele já tá assim, dor, quero me livrar disso, pelo amor de Deus. Mas todos os seus pacientes sentem dor? Ou às vezes eles procuram por outros motivos? Não. Eu atendo tanto para a parte de reabilitação, quanto para a parte de promoção de saúde, que é tipo o meu, assim... Xodózinho. Olha aí. Sim. Legal. E era uma das coisas que eu percebia durante a graduação, assim, que eu pude perceber durante a graduação. Era muito mais focado, não que não existisse, né, esse lugar do promover saúde, não existia, só que era muito mais focado para reabilitar. A paciente tem uma desordem, então o que tu vai utilizar para buscar esse reequilíbrio interno, né? Então, muito reabilitar. Eu acho que é tão mais leve, né? A gente cuidar do corpo antes que a desordem apareça, né? A gente acho que tem o hábito de buscar algo quando a água já tá ali batendo no bumbum, né, assim, né? Daí a gente vai buscar alguma coisa. E esse é um lado que me encanta muito, né? De por meio da aula, por meio da prática, tu promover bem-estar, para que esse corpo se mantenha, né, em homeostasia, em equilíbrio, né? E aí, tá com os chakras um pouco mais alinhados? Nossa. Depois de Via B, eu acho que... Ela capturou a minha atenção. Estamos mais presente do que nunca. Quando a pessoa usa as pausas e se permite pensar, isso também vai envolvendo o público. Sim. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu tempo, principalmente, e do seu cuidado com as palavras uma honra que você tem. Vocês. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada por toda a sua presença. Eu amo você. E com essa, nós encerramos esse episódio do Quem Tem Boca Vai a Roma. É isso, galera. A gente se vê no próximo.